Se tem algo em nossa vida que temos a certeza, é de que um dia iremos morrer. E mesmo que muitos não gostem desse assunto, isso é algo inevitável para todos nós e que infelizmente acontecerá. Nesta lista você verá 8 jogadores de futebol que morreram em campo. 8. Fred. Frederico da Costa Pinheiro, mais conhecido como Fred, tinha 26 anos e era um futebolista brasileiro que atuava como volante. Fred iniciou nas categorias de base do CFZ Rio de Janeiro, passou por Cabo Friense, Paysandu, Duque de Caxias, Resende de Bangu, América e por último Mesquita. Fred estava disputando uma partida entre seu time e a Cabo Friense, válida pela 6ª rodada na 2ª divisão do Campeonato Carioca de 2010. Quando aos 30 minutos do primeiro tempo, caiu subitamente no gramado do estádio Alair Correia, onde acontecia a partida. O médico do Mesquita o atendeu imediatamente e o encaminhou para o hospital, aonde Fred já chegou sem vida. A partida que estava sendo disputada foi suspensa e remarcada pela federação. Declarou 3 dias de luto oficial. 7. Arnaldo Sanabria Héctor. Ele era um jogador de futebol profissional argentino que jogava na demarcação de meio campo. Héctor Sanabria morreu na tarde de 27 de agosto de 2013, aos 27 anos de idade, depois de sofrer uma parada cardíaca no jogo quando sua equipe jogava contra o General La Madrid. Sanabria teve uma convulsão em campo e foi levado a um hospital, mas faleceu. 6. Peter. 19 de outubro de 2014, quando Peter, de 23 anos, foi comemorar um gol da sua equipe na partida contra Chamaro East, válido por uma liga estadual na Índia. Peter caiu de mau jeito no gramado ao dar a 2ª cambalhota e sofreu uma lesão grave na coluna cervical. Levado ao hospital, foi operado e transferido para a UTI, mas não resistiu. A comemoração que causou a queda do indiano é comumente feita por jogadores de futebol. 5. Gregório Martins. Foi um futebolista belga que durante uma partida entre os reservas de Lokeren e do Genk, Gregory caiu no gramado após sofrer um ataque cardíaco. Os médicos tentaram reanimá-lo e levaram o atleta ao hospital, colocando-o em coma induzido. O zagueiro faleceu às 4h30 da tarde, pelo horário de Bélgica, aos 24 anos de idade. 4. Emanuel Ortega. Na partida entre São Martin e Juventude Unida, Emanuel Ortega, de 21 anos, disputava uma bola quando se desequilibrou e bateu a cabeça no muro do estádio. Levado ao hospital de Buenos Aires, passou por uma cirurgia devido a uma fratura no crânio. O lateral direito permaneceu alguns dias em coma, até sua morte. Ao confirmar a morte de Emanuel Ortega, a Associação de Futebol Argentino, AFA, anunciou a suspensão de todos os jogos agendados para o fim de semana no país. Entendo que é o mínimo que podemos fazer, destacou Luiz Segura, o presidente da associação. 3. Christian Gomes. O lateral direito Christian Gomes morreu em um domingo, dia 24 de maio de 2015, após desmaiar durante o jogo de seu clube, Atlético Paraná, contra o Boca Unidos, pela 2ª divisão do Campeonato Argentino. Gomes caiu desacordado em campo aos 32 minutos do primeiro tempo. Sem ter tido nenhum choque, ele foi reanimado e levado de ambulância para o hospital local. Contudo, durante o caminho, o jogador de 27 anos sofreu um infarto, não resistiu e morreu pouco tempo depois. Ele chegou sem vida. Os médicos falaram que não conseguiram reanimá-lo. É algo inesperado. Não dá para acreditar. O jogador começou a tropeçar, caiu para trás, descompensado. Ninguém entendeu nada, porque nunca se viu nada como isto, escreveu Ramon Gomes, representante da Federação Argentina no jogo. Ele apresentou um quadro de síncope, resultado de isquemia cerebral transitória generalizada, mais conhecido como morte súbita. 2. Antônio Edgar da Silveira. Conhecido por Mitotônio, de 35 anos, foi um futebolista brasileiro. Chegou em Fortaleza em 1919. Jogou pelo Fortaleza entre 38 e 39. Mitotônio foi jogar no Ceará, onde atuou por 10 anos. Consagrou-se 3 vezes campeão cearense. Em 1º de abril de 1951, almoçou uma panelada, cozido tipicamente nordestino, de vísceras de bode. E logo em seguida foi disputar uma partida. Sentiu-se muito mal e foi levado ao hospital, onde veio a falecer. O diagnóstico foi congestão estomacal aguda. 1º, Muamba. Jogador de futebol, Fabrício Muamba, esteve morto por 78 minutos após sofrer um ataque cardíaco em pleno campo.
De acordo com o médico, o coração de Muamba parou de bater. Ele não respirou durante um período. Foram 48 minutos após o acidente para chegar ao hospital. E outros 30 minutos depois, disse Jonathan à BBC. Ele esteve morto durante todo esse tempo. O médico disse estar impressionado com a recuperação do atleta de 23 anos. É incrível. Jonathan disse que o jogador recebeu choques de desfibriladores. Um no túnel dos jogadores e outros 13 na ambulância a caminho para o hospital. Mas nenhum funcionou. Os médicos foram ajudados por Andrew Denner, cardiologista do Hospital do Coração de Londres, que estava no estádio como espectador e foi ao campo ao perceber que algo sério se passava. Quando vi que eles começaram a fazer a reanimação cardiopulmonar, algo me angustiou. Você sempre espera que, se tiver o desfibrilador e chegar rapidamente ao local, eles, os pacientes, vão responder depois de 2 ou 3 choques. Quando demora a ressuscitação, é poucas as chances. Esse foi algo milagroso que aconteceu, disse ele. Muamba teve uma recuperação impressionante. 2 horas depois, sussurrei ao seu ouvido: qual o seu nome? E ele disse: Fabrice Muamba. E eu falei: ouvi dizer que você é um ótimo jogador. E ele: eu tento. Veio uma lágrima ao meu rosto, recorda o médico. Muamba se aposentou depois de 5 meses do ocorrido.